Olá, futuros advogados, futuros advogadas, nós vamos dar uma aula aqui, tá? Nós vamos dar uma aula aqui de contestação trabalhista. Nós vamos falar de contestação trabalhista, nós vamos falar da estrutura da peça de contestação trabalhista. Quero me apresentar primeiro, sou o seu Sônia Cavalcante, professor e advogado aqui do curso Método do Direito, OAB, e da primeira fase e segunda fase. Hoje é a aula de segunda fase OAB, tá? A primeira fase é OAB, segunda fase OAB. Nós vamos falar da resposta do reclamado. A resposta do reclamado ou a resposta do réu. O que é isso? A contestação trabalhista, né? Quando o reclamante ajuiza uma reclamação trabalhista contra a empresa. Então, rapidinho, essa aula aqui é de 10 a 15 minutos e essa aula é gratuita e vai ter estrutura de peça. Nós vamos falar da estrutura de peça, nós vamos falar dos fatos, nós vamos falar das preliminares de mérito. Então, você que vai fazer a segunda fase aí da OAB, em Direito e Processo do Trabalho, já ficou reprovado várias vezes, pula para cá. Acesse o nosso site, na nossa bio, tá? Vai estar disponível aí na nossa bio, tá? E nós temos um método silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido também, nós vamos aplicar na contestação trabalhista. E quanto vale a sua carteira vermelha, né? Quanto vale a sua carteira vermelha? Então pula para cá, né? E aí nós vamos, primeiro eu vou indicar aqui agora as CLTs, né? Nós vamos indicar a CLT, duas CLT aqui, tá? Nós vamos indicar aqui a CLT do doutor Renato Saraiva, que é muito importante adquirir essa CLT para você fazer o curso da segunda fase e passar conosco. E também a CLT da doutora Eliane Linhares, eu recomendo, tá no nosso site, tá o link do site da Juspod, tá? As duas estão no site da Juspod, tá? Sem mais delongas, nós vamos aqui para reclamação trabalhista, tá? Para contestação trabalhista, né? E eu vou colocar aqui em A4, que ela está em A3. Nós vamos colocar aqui o tamanho dela, tá? Nós vamos colocar no tamanho A4 e nós vamos exibir ela aqui para ficar melhor para nós aqui, tá? Porque ela está um tamanho pequeno e nós vamos colocar aqui um tamanho adequado aqui para nós. Então é esse aqui, tá? Então é o seguinte, quando há contestação trabalhista, eu vou explicar para vocês. O que é contestação trabalhista? É a defesa da empresa, né? Ela recebeu a notificação do Ministério do Trabalho, da Vara do Trabalho, uma intimação que chama de notificação, que o empregado está processando a empresa para receber seus direitos que é violado, né? Então aqui nós vamos falar como é que acontece. Então é a estrutura. Você que já estudou 5 anos de direito, já está acostumado a fazer peça, então aqui para o OAB eu vou dar a dica aqui do nosso curso, nós vamos aplicar o método silogismo jurídico. Primeira coisa, estrutura da contestação, ou defesa do réu, ou resposta do réu, ou da reclamada, né? Tem um livro de peça que chama resposta da reclamada, mas nós vamos falar contestação. E aí a contestação, quando você receber a notificação da empresa, você é advogado da empresa, você tem que ver se ele ajuizou o endereçamento na localidade do trabalho, que é conforme o artigo 651 e 674 da CLT. Então dá uma lida lá. Agora o que nos interessa? Primeiro passo, você vai copiar esse endereço aqui. Ó. Por quê? Por que eu já coloquei a Vara do Trabalho? Porque a minha empresa, aqui na nossa peça, aqui é uma contestação. Ó. Primeiro passo, ao douto juiz da 50 Vara do Trabalho de João Pessoa, Paraíba. Entendeu? E por que já está o número da vara? Porque já foi, o reclamante já ajuizou a reclamação trabalhista, ela foi distribuída lá na Vara do Trabalho e aí ela caiu na Vara 50. E aí assim eu vou dirigir a minha contestação para a Vara 50. Eu não posso dirigir para outra vara, 49, 45, a primeira, a segunda, a terceira, a 30. Não, eu tenho que dirigir minha contestação, primeiro passo, para a Vara 50, de onde veio a intimação. Para a minha empresa, para o meu cliente, aqui eu sou advogado da empresa. Então o meu cliente eu vou contestar para essa vara. Então vamos lá? E aí o que acontece? Primeira coisa, vai vir um número do processo. Geralmente quando já tem o número do processo, ele pode vir, ó, na prova você pode colocar reticência, ou você pode colocar, se
Se no enunciado, que chama de problema da FGV, se no problema da FGV na sua peça vier o número, você já pode pôr 1234, por exemplo. Se não vier, o edital da segunda fase recomenda que você põe 3 resistência ou XX ou o que? 12, 34, 56, o exemplo. Você pode colocar qualquer um desses 3 exemplos, tá? E aí você, se o enunciado não trouxer nada, você pode colocar resistência ou você pode colocar 3x, tá? Tá tudo certo. Então o número do processo é isso aqui. Por quê? Porque você tem que mostrar para a FGV que você está preparado para ser advogado, para defender, tá? E aí o terceiro passo aqui, você vai qualificar, né? Você vai, ó, o nome e qualificação, endereço completo da parte reclamada. Ok. Que é na contestação, você vai contestar para a parte reclamada. Quem é a parte reclamada? Inclusão do advogado e inclusão do escritório profissional, endereço completo desse escritório, onde recebe as intimações e notificações pela razão de fato de direito a seguir exposto. Aqui, gente, eu já coloquei de graça para vocês, tá? Então eu sou advogado, eu vou colocar o nome da minha reclamante, o nome dela, que é a pessoa jurídica, né, a fantasia, o CNPJ dela, eu vou qualificar. Agora presta atenção, se o enunciado não trouxer os dados da empresa, você vai colocar assim o nome da reclamante, empresa X, igual tá lá no enunciado, e aí você vai colocar o quê? Você vai colocar qualificação, endereço completo. Aí eu vou dar o exemplo aqui que eu trouxe para vocês de graça. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Você vai colocar do jeito que tá aqui, ó. Tá? Do jeito que tá aqui, ó. Sociedade Empresária Limitada, que é o nome que o enunciado vai trazer para você. Qualificação e endereços completos. Vem respeitosamente perante esse juiz, por intermédio do seu advogado. Aqui eu já fiz a inclusão do advogado. Procuração em anexo, você tem que incluir com o escritório profissional e endereços completos, onde recebe intimações e notificações com fundamento no artigo 487 da CLT, vírgula. Agora aqui você vai usar o verbo oferecer, tá? Na contestação você vai usar o verbo oferecer ou apresentar. Eu indico que você use o verbo oferecer a contestação ou apresentar, tá? Então você escolhe um dos dois. Eu aconselho você colocar, e lá nos fundamentos você pode colocar dos fundamentos do artigo 487 ou do flucro 487. Como que é assim, professor? Você pode explicar na prática? Posso. Em vez de fundamento, você pode colocar assim, ó, aproveitar o próprio F, ó. Flucro, aí você coloca do artigo 487, tá? Tá certo? Tá certo, você pode colocar fundamento ou do flucro, aí você escolhe. Por que do flucro? Vai diminuir melhor, tá? Então você escolhe aí, entendeu? Ou do fundamento ou do flucro. Então presta atenção a mini aula, ó, fundamento, vou deixar fundamento conforme a doutora Eliane Linhares, do artigo tal. E aí, o quarto passo, qual é o nome do procedimento da ação? Contestação. Você vai apresentar o quê? Oferecer o quê? A contestação. É essa aqui, ó, tá? Isso aqui eu coloquei, o nome aqui, ó, que é para você seguir esse roteiro. Aqui é só estrutura de peça. Então isso aqui, essa qualificação aqui eu já fiz para você de graça. Presta atenção. Agora aqui dos fatos. Aqui dos fatos, presta muita atenção. Aqui dos fatos, eu vou dar aqui, vou jogar a câmera aqui. Quando chega aqui na contestação, você comprar um livro aí, eles não ensinam a fazer os fatos. É muito bom que você faça os fatos, né? E aí nos fatos, você vai fazer o quê? Você vai fazer os fatos de 5 a 6 linhas. E aqui nos fatos, você tem... E aqui nos fatos, vamos lá nos fatos, o que eu coloquei para você? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu examinando, eu vou colocar aqui, peraí. Tá? Aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Aqui o examinando deverá fazer o resumo dos fatos ocorridos, sem abordar nenhum fato estranho no problema trazido pela FGV, em até 6 linhas. Entendeu? Então você tem que, ó, você deverá fazer o resumo dos fatos ocorridos no problema, sem abordar nenhum fato estranho, até 6 linhas
tá? No enunciado ou no problema da FGV, entendeu? E aí parece que eu coloquei aqui já para vocês pronto, tá? Presta atenção que eu trouxe aqui para vocês de graça, né? Eu vou só dar uma arrumada aqui. Eu já coloquei aqui os fatos aqui para vocês de graça aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Aos termos da reclamação trabalhista ajuizada pelo reclamante, colocar o nome do fulano dele, fulano de tal, entre parênteses, tá? Ó, do reclamante. Aqui você vai colocar o nome dele. E aqui tá mastigado para você. Quem tramita, aqui, ó. Deu? Vou trazer aqui, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Por exemplo, aqui eu já trouxe pronto, ensinando você a fazer os fatos. Aos termos da reclamação trabalhista ajuizado pelo reclamante, aí, vírgula, entre parênteses, colocar o nome dele, fulano de tal. Aí você coloca o nome dele que tá lá na peça. Se tiver nome, com certeza vai vir o nome dele, que ajuizou a reclamação trabalhista. Que tramita na vara 50 do trabalho de João Pessoa, Paraíba, contra a empresa reclamada. Nome, sociedade empresária. Aí você vai mudar pro nome da empresa que tá lá no seu enunciado. Tá? Você vai imprimir de 10 a 15 prova anterior da UAB para você fazer isso aí. Acabar, vou mostrar aqui. E aqui, ó, quem tramita na vara 50 de João Pessoa, Paraíba, é quem contra a empresa reclamada, nome Sociedade Empresária Limitada, que requereu vários pedidos na petição inicial, que deve ser contestado ou reparado. Por quê? Aqui você já está construindo tese. Dessa forma aqui, você já está construindo tese, né? Quando você deparar com a prova dessa, eu vou abrir ela, ó. Aqui é uma prova de segunda fase do exame 35, tá? Aqui caiu um recurso ordinário, ó, aqui, ó. Você vai pegar o que está aqui, entendeu? E aí você vai se deparar com essa situação, tá? Essa situação. Então eu vou colocar aqui, eu dei uma clareada aqui na luz, na nossa luz aqui, para dar aqui um feedback aqui, tá? É dessa forma aqui que vai ser o seu enunciado, tá? Presta muita atenção aí, deu? Aqui, ó. Você aqui, ó, como que é o outro lado. Aqui um caderno de rascunho, eu peguei desse aluno para dar. Você vai escrever numa folha igual a essa, tá? E aí, o que que acontece? O que que acontece? E aí, nós vamos aqui agora. Nós vamos agora falar de quê? Nós já falamos dos fatos, né? Que nós já colocamos aqui, ó. Até aqui, eu trouxe explicando que o examinado deve fazer o resumo dos fatos ocorridos sem abordar nenhum problema, que é a primeira recomendação. E o exemplo aqui, eu já trouxe o modelo pronto para você. Então você vai usar isso aqui, você vai acrescentar ao seu favor, de acordo com a sua realidade, né? E agora, nós vamos a contestação, e agora nós vamos... Você vai olhar, você vai ler seu enunciado minuciosamente, se tem preliminar de mérito e se tem as prejudicial de mérito. E agora nós vamos falar da preliminar de mérito, entendeu? Preliminar de mérito, ó, se houver na sua peça, tá? Preliminar de mérito processual, se houver no problema outro sé na sua peça da FGV, tá? Se houver, tá? Então, se houver a preliminar de mérito, entendeu? Se houver a preliminar de mérito, eu vou explicar o que é a preliminar de mérito. Por exemplo, aqui, na preliminar de Zé, por exemplo, aqui o examinado deverá resolver e criar teses processuais aplicando a regra geral, colocar aqui, ó, geral do silogismo jurídico, que é fato, fundamento, pedido. Como assim, professor? Olha, anota aí, as preliminar de mérito, ela tem que ser resolvida antes do mérito, não pode ser depois. Você pode até resolver depois, mas o examinador vai tirar ponto de você. Tudo que é preliminar de mérito, inepto da petição é preliminar de mérito, incompetência da Justiça do Trabalho é preliminar de mérito, tá? É preliminar de mérito, entendeu? É preliminar de mérito, coisa julgada é preliminar de mérito, acordo de trabalho em outro processo que já ocorreu é preliminar de mérito, tá? E também litispeendência é preliminar de mérito, tá? Falta de causa de pedir na petição lá é preliminar de mérito, pedidos genéricos conforme o artigo 840, parágrafo 3º,
que lá diz, no parágrafo 1º, que diz que o pedido tem que ser certo e determinado. Aqui na contestação, você vai olhar a petição da reclamação trabalhista, você vai contestar e vai pedir o julgamento improcedente, é preliminar de mérito. Então anota aí, então nós vamos falar das preliminares de mérito. Você tem que, por exemplo, você tem que aplicar, o examinando deverá resolver, né, as preliminares de mérito, criar teses processuais aplicando a regra do silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. E aqui, por exemplo, agora aqui nós vamos falar da preliminar de mérito. Eu vou dar uma luz para você, ó, aqui, ó. Aqui, inepto da petição inicial. Aqui eu trouxe uma luz para você. Como? Nos termos do artigo 330, parágrafo 1º, inciso do CPC, que seja acolhida a preliminar de mérito, tá? E que o pedido seja julgado, ó, que o pedido seja julgado, que o processo, vou arrumar aqui, que o pedido, deixa eu colocar aqui, ó, que o processo seja julgado sem resolução do mérito, de acordo com o artigo 485. Por quê? Eu já trouxe aqui uma tese quase pronta, né? Eu trouxe aqui uma mini tese aqui para você, né? Então anota aí, copia isso aqui. Por quê? Agora eu vou falar para você, quando você estiver fazendo o treinamento da segunda fase aqui com a gente, como é que você acha a resposta na sua peça? Você vai aqui, ó, no índice emissível da CLT, que é aquela CLT que eu coloquei na tela, essa aqui já está desatualizada, mas é a mesma da doutora Liliana. Você vai no índice emissível alfabético e vai procurar lá, inepto da petição inicial, e ele vai te levar ao artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Você procura inepto da petição inicial. Então essa é a dica, você tem que conhecer a sua CLT. No treinamento, quando for no dia da prova, você vai para a prova despreocupado. Então essa aqui é a base de você passar na segunda fase da OAB e ser advogado. Tá? E quanto vale a sua vermelhinha? Então, continuando, isso aqui vai ficar de graça para vocês, o material vai estar. E agora o outro pedido que eu trouxe aqui, ó, né? Entendeu? Aqui é inepto da petição inicial, aqui é preliminar de mérito processual, tá? Qual é a outra preliminar de mérito? De coisa julgada. Você vai fazer a mesma coisa, coisa julgada, né? Você vai aqui, ó, no índice emissível da sua CLT, você vai procurar lá na letra C, por ordem alfabética, coisa, você vai achar lá coisa julgada. Ela vai te levar ao artigo 337. E aí, além do artigo 337, ele vai te levar aqui, ó. Eu trouxe aqui, vai ficar para você aqui, ó. O artigo 337. Vou te mostrar aqui, ó. 485, 337. Coisa julgada, ó. Lista de pendência, e, entendeu? Quando, e aqui, ó. Parágrafo 4 aqui, ó. 337, parágrafo 4. É uma preliminar de uma coisa julgada quando se repete a ação que foi decidida por transitado e julgado. Entendeu? Então isso aqui vai te levar, você vai usar a CLT, você vai comprar a CLT da doutora Eliane Liares ou doutor Renato Saraiva. Você vai no índice emissível aqui, e aí você abre, procura coisa julgada, que a peça está trazendo, que é uma peça igual a essa, tá? Você vai estar aqui no dia da... Quem nunca fez a segunda fase vai ter duas carteiras, uma para você pôr o material empareado, tá? E o material, e a outra para você escrever. Não se preocupe que você não vai passar vexame. Vamos a outra tese? Eu vou explicar para vocês. Aqui eu estou ensinando você a fazer a prova na prática. Nós estamos em preliminares, depois nós vamos para prejudicial de mérito. Qual é o outro? Incompetência, ok, da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. 3, tá? 3 aqui. 2, 3, tá? Incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Então eu vou colocar aqui 1, tá? Aqui eu vou colocar 2 aqui, tá? Presta atenção, aqui é a mini aula, assista até o final. E aqui, ó, preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, material da Justiça do Trabalho. E aí, qual é o pulo do gato? Você vai, aqui no nosso curso nós ensinamos dessa forma.
você vai no índice emissível da sua CLT, vai lá procurar competência da Justiça do Trabalho. E aí você vai fazer os fatos, você vai fazer os fundamentos que você vai achar aqui, e aí você vai pedir a improcedência do pedido, porque na contestação você vai rebater os pedidos, tá? Os direitos violados na inicial você vai rebater aqui, você vai pedir a improcedência do pedido, porque a incompetência da Justiça do Trabalho, seja pela recolhimento de das contribuições previdenciárias, não é competência da Justiça do Trabalho, ou crime no direito penal, também não é. Isso é muito cobrado. Então, desde logo você já vai lá. Qual é a outra? E aí nós vamos ver aqui, assiste a aula com ela. E aí eu trouxe uma pronta aqui para vocês, tá? Eu trouxe aqui, a terceira aqui, parece que é, não sei se é tá, entendeu? Então aqui é o seguinte, aqui entendeu? Aqui da coisa preliminar da inépcia da petição inicial, preliminar de mérito da Justiça do Trabalho. Qual é a outra aqui? E nós tem aqui agora, entendeu? Então aqui nós terminamos, aqui é coisa julgada, é preliminar também. Então aqui o que acontece aqui? Inépcia da petição inicial 1, 2 e 3. Aqui nós terminamos as preliminares, né? Aqui as preliminares nós já terminamos, tá? Aqui a preliminar de mérito aqui, ó. Da inépcia aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Preliminar de mérito processual aqui, ó. E aqui, ó, você pode colocar, ó, você pode acrescentar aí, preliminar de inépcia da inicial ou petição inicial. Tá, eu coloquei o título aqui explicando como que você deve resolver as preliminares, e aqui a gente já resolveu 3, já resolveu isso aqui, e a mesma coisa aqui você vai resolver a outra, tá? Então essa aqui é o pulo do gato para você tá semi-resolvida essa aqui, tá? Para você se achar. Então segue a dica aí. E agora nós vamos falar das prejudicial de mérito, tá? O que é prejudicial de mérito? Prescrição quinquenal. O exemplo, aqui o examinando deve, vou colocar aqui, ó, resolver e criar a tese processual aplicando as regras do silogismo jurídico. Fato, fundamento, pedido. Aqui, presta atenção, as prejudicial de mérito já vai entrar outros artigos, tá? Nos termos, e aqui, ó, o que diz aqui, ó? Nos termos, presta atenção aqui, ó. Eu tô arrumando aqui para ficar bem legal para nós entendimento. Nos termos do artigo, ó, aqui a prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal da prejudicial de mérito e a bienal vai resolver com os mesmos artigos. Presta atenção, tá? Aqui, ó, prescrição bienal de mérito e a prescrição quinquenal de mérito vai resolver com os mesmos artigos. Então você vai no índice emissível, você vai procurar aqui prescrição quinquenal. Quando você achar quinquenal, é os mesmos artigos, a mesma súmula vai resolver a bienal. E aí eu quero que você lê os artigos, mas você procura no índice emissível da sua CLT, né? O que é que diz aqui, tá? E aí vocês vão ler esse artigo. Eu coloquei aqui como tese, ó. Prescrição, e você vai resolver como fato fundamento jurídico, se a peça trouxer os dois. Então você tem que ter preparado, tem que estar preparado para resolver. E aqui o que diz aqui, ó? Nos termos do artigo 11 da CLT, artigo 7, inciso 29 da Constituição Federal e súmula 308, entendeu? E aqui, ó, diante do expor, requer que seja julgada a resolução do mérito, tá? Então isso aqui, ó, entendeu? Aqui, ó, até aqui resolve a prescrição quinquenal, tá? O que é que diz a prescrição quinquenal? Vou falar com as minhas palavras. O cara trabalhou 10 anos na empresa, então ele só pode receber os últimos 5 anos da empresa. Anota aí. O trabalhador trabalhou 10 anos na empresa e ele entrou com a ação trabalhista, a reclamação trabalhista contra o reclamado. Aqui eu sou advogado que estou contestando e ele pediu os 10 anos. E aí aqui eu vou contestar, vou falar para o juiz que não, que aqui na prescrição quinquenal
ele vai receber os últimos 5 anos a partir da data que ele ajuizou a ação trabalhista. Se ele trabalhou 10 anos na empresa, ele ficou 2 anos para ajuizar a ação trabalhista, então começa a contar da data que ele ajuizou a ação trabalhista, não da data que o contrato dele se encerrou, né? Ele foi demitido, né? Não é da data ali que começa a contar da data que ele ajuizou a ação trabalhista. Então aqui eu vou pedir os últimos 5 anos dele, tá? Então aqui, e aí vai ser julgado com resolução do mérito conforme o artigo 487 da CLT. Então vamos aqui. Então o que diz aqui, ó? Aí eu coloco aqui, ó. Prescrição quinquenal, aqui, ó. Diante do expor, requer que seja julgado com a resolução do mérito conforme o artigo 487, inciso 2 do CPC. Por quê? Aqui o camarada trabalhou 10 anos, trabalhou 6 anos, ele trabalhou 7 anos, ele pediu os 7 anos. Aqui eu vou rebater, eu vou contestar. Eu vou dizer que a lei está dizendo, então eu quero que vocês leiam o artigo 11 da CLT, a súmula 308, inciso 1, e aí o artigo 7, inciso 29 da Constituição Federal. E aqui ele só vai ter direito os últimos 5 anos. Então você faz a anotação aí das minhas palavras. Usa o caderno, tá? Usa o caderno de anotação. E agora nós vamos para a prescrição bienal, que é prejudicial de mérito, prescrição bienal. Eu trouxe os 2 exemplos aqui para explicar. E isso aqui tá de graça. Ó aqui, ó. Tá? Ó aqui, ó. Prescrição bienal, ok, da prejudicial de mérito, prescrição bienal. E aí eu coloquei aqui, ó, nos termos, você vai usar os mesmos artigos. Ó. Nos termos do artigo 11 da CLT, artigo 729 da Constituição Federal e súmula 308, diante do expor, requer que seja julgado. Então aqui, ó, aqui, o que é que diz aqui, ó, tá? Eu vou explicar aqui, ó. Aqui tá fácil de você resolver. E aí aqui, o que é que... E aqui eu vou aplicar na prescrição bienal. E o que é prescrição bienal? Vou explicar para vocês. Né? A prescrição bienal diz o quê? Que o trabalhador tem até 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista contra o seu ex-patrão, contra o seu patrão. Só que aqui ele ajuizou a reclamação trabalhista após o prazo dos 2 anos. Então ele tem que ajuizar a ação trabalhista, começa a contar a partir do término do contrato de trabalho. Ele deu baixa hoje foi encerrado o contrato de trabalho, então a partir de hoje começa a contar 2 anos, começa a contar. Então o que é prescrição bienal? Aqui ele não vai receber nada, aqui eu vou pedir a resolução do mérito, aqui eu vou pedir o julgamento do mérito, né? Entendeu? Aqui ele não vai com resolução do mérito. O que quer dizer a bienal? É que ele ajuizou a reclamação trabalhista após o prazo, né? Após o prazo, entendeu? Então, após o prazo de 2 anos, começa a contar a partir do término do contrato de trabalho. Então, você dá uma olhada lá na prescrição bienal, no artigo 7, inciso 29, que vai falar da prescrição quinquenal, o artigo 7 e inciso 29, se eu não estou enganado. E vai falar da bienal. E então, como é que você acha? Estou ensinando você a manusear a sua CLT, que o professor nenhum por aí ensina. Vai no índice emissível da sua CLT e compra essa CLT, não essa de capa verde, a que eu indiquei aí no vídeo e está aparecendo aí no vídeo. Então você vai na CLT da doutora Leais ou do doutor, essa CLT que está aparecendo aí atualizada, aí na tela, e o índice emissível. Essa aqui eu estou falando como demonstração. Tá? Então aqui nós terminamos de falar da preliminar de mérito, prescrição quinquenal e prescrição bienal. E agora nós vamos para o mérito. Tá? O que mais interessante agora é que a gente vai falar do mérito. E agora aqui do mérito, qual é? Aqui na contestação você não precisa colocar do direito, tanto na contestação como no recurso, do fundamento jurídico. Isso só cabe do direito, do fundamento jurídico ou do mérito, lá na reclamação trabalhista. Mas eu costumo não colocar na reclamação trabalhista do mérito, eu costumo colocar do direito ou do fundamento jurídico. Aqui agora, na contestação e no recurso, você pode colocar do mérito do processo, tá? E aqui no mérito nós vamos aplicar a mesma regra do silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. E nós vamos aplicar, igual lá atrás nas preliminares de mérito e nas prejudicial de mérito,
buscando o endereço da resposta aqui no, entendeu? Aqui no remissível. Então você vai no índice remissível da sua CLT. Ó, como que é? Ó, é aqui, ó. E é por ordem de alfabética, tá? E aí você tem que aprender a usar a sua CLT no treinamento. E agora, do mérito aqui, ó. Aqui eu coloquei o seguinte que eu coloquei aqui. Eu vou arrumar aqui, que como eu mudei né? Ó, aqui, ó. Aqui no mérito, ó. Aqui nesse item examinando, o aluno deve fazer um tópico seguido a ordem da inicial. Rebater os fatos, fundamentar com os artigos, ó. Rebater os fatos. Vou colocar até o negrito aqui, ó. Entendeu? Rebater os fatos, fundamentar com os artigos súmula e OJ e concluir apresentando com a regra do silogismo jurídico. Qual é a regra? Fato, fundamento, pedido, tá? E aqui, ó, que deve ser debatido ou contestado. E aqui, ó, vou colocar aqui um O, ó. O que deve ser rebatido ou contestado? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, tá? Ó, aqui, ó. Primeiro, do adicional de periculosidade, tá? Aqui o examinando deve, vou colocar, arrumar aqui, deve resolver e criar a tese processual aplicando a regra do silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido, tá? Então aqui você vai com aqui do adicional de periculosidade. Então aqui você vai dizer, o reclamante trabalhou na empresa, Sociedade Empresário Limitada, como motoboy, exercendo a função de motoboy das 8 às 6 da tarde, com a hora de intervalo, você vai criar uma narrativa de fato, né? E trabalhou de ano de 2018 a 2023, tá? E foi mandado embora sem justa causa, mas a empresa não pagava o adicional de periculosidade que ele tem direito. Isso está onde? O adicional de periculosidade, você vai aqui, ó, o índice emissível da sua CLT, tá? E vai procurar, ele vai te levar o artigo 193, parágrafo 4, que diz que atividades do reclamante, como motoboy, atividades perigosas e tem o direito do adicional de salubridade. Fundamento. E aí o fato é a história que eu contei. O reclamante trabalhava para a sociedade empresária, exercendo a função de motoboy. Sua jornada de trabalho era das 8 às 6, com uma hora de intervalo, trabalhava de segunda a sexta, tá? Entendeu? E aí foi dispensado sem justa causa, recebendo aí um salário X. Pronto, acabou, isso é fato. E aí você coloca o fundamento. Recebendo o seu salário, mas que nunca veio no contra-cheque o adicional de periculosidade. E ele requer que seja, né? E ele requer que seja regularizada essa situação, quer dizer, a causa de pedir na petição. Aí você forma os fatos. E aí o fundamento. Aí você põe. Aí você coloca assim, Entendeu? Aí aqui, entendeu? Nessa condição aqui, né? Aí você coloca assim, o reclamante, ele está dizendo que trabalhava, que ia trabalhar de moto. Aí você coloca assim, o reclamante usava a sua moto para ir de casa para a empresa, aí você vai defender a empresa, porque aqui você é advogado da empresa. O reclamante usava a sua moto para ir de casa para a empresa, de ir de volta, mas ele nunca trabalhou para a empresa usando a sua moto e nem a moto da empresa. Por essa razão, conforme o artigo 193, parágrafo 4 da CLT, ele não faz jus do adicional de insalubridade, de periculosidade. Por quê? Porque ele contou uma história que trabalhava. E aqui está dizendo que você vai dizer que não trabalhava. Você olha no enunciado. E aí qual é o outro pulo do gato? Aí você coloca, diante do expor, requer que seja julgado improcedente o pedido do reclamante. Vamos arrumar os fatos? Né? Vamos aqui arrumar os fatos. O reclamante afirma que comprou uma moto com seu salário e que ia de casa para a empresa trabalhar com a sua moto, né?
ele ia de casa, e aí você tem que prestar atenção muito no enunciado, que ele trabalhava de casa e voltava com sua moto, e por isso ele requer que a empresa paga, né? Que a empresa paga sua adicional de salubridade, porque a empresa se negou de efetuar o vale transporte para ele. Então, já que ele já ia de moto, a empresa cortou o vale transporte. Por essa razão, ele disse que tem direito ao adicional de periculosidade, por culpa da empresa, porque a empresa cortou o vale transporte, porque alegou que ele ia com sua moto e ele veio falar. E por essa razão ele requer o adicional de salubridade. Então a FGV faz essa confusão. E aí qual é o fundamento? Você coloca: o reclamante não tem razão, pois conforme o artigo 193, parágrafo 4 da CLT, as atividades de motocicleta, né, dá o direito de adicional de periculosidade na razão de 30%, conforme o salário base do empregado, mas ele não faz jus o pagamento desse adicional, porque ele usava a sua motocicleta de ida e volta para a empresa, ele não trabalhava para a empresa na rua usando a motocicleta, nem dele nem da empresa. Aí você coloca: diante do expor, requer que seja julgado improcedente o pedido do reclamante. Matou, entendeu? Então qual é a outra? Então é aqui uma aula na prática. Das horas extras aqui, a mesma coisa você vai fazer: fato, fundamento, pedido. E aí eu trouxe uma pronta aqui, ó, da reintegração do empregado aqui, ó. O reclamante afirma que 2 semanas após receber o aviso prévio, decidiu se inscrever em uma chapa como candidato a presidente dos empregados, como candidato a presidente do Sindicato dos Empregados, para lutar por melhoria de sua categoria, tá? Em razão, deixa eu colocar aqui um E minúsculo, peraí. Em razão disso, postula a reintegração ao emprego, fato, entendeu? Aqui o silogismo jurídico. E agora nós vamos para o fundamento. Portanto, o reclamante não tem razão, vírgula, pois não tem garantia de emprego, vírgula, porque sua candidatura se deu, para aí que eu vou arrumar aqui, se deu no prazo do curso do aviso prévio, de acordo com a súmula 369, inciso 5 do TST. Fundamento, tá? Então você vai lá e vai ler essa súmula. E como é que você faz, né? Quando você lê o enunciado, candidatura sindicato, candidatura da chapa do sindicato, você vai aqui no índice emissível, você procura aqui sindicato. E aí ele vai te levar lá, sindicato, né? Candidatura de sindicato. Procura na CLT aqui, ó, na letra C, candidatura, ou a letra S, sindicato. Você vai na letra C de candidatura, se não achar, vai na letra S, sindicato. E aí você vai achar que... Ou então você procura aviso prévio também, entendeu? Você tem que pegar as palavras-chave e ir lá. Então essa aqui tá prontinha para você. Então nós já fizemos o fundamento. E qual é o pedido? Ó, veja bem que aqui tem fato, fundamento, pedido. Ó, diante do expor, requer que seja julgado improcedente o pedido do reclamante, tá? Veja bem aqui, ó, aqui tem, ó, fato, né? Vou colocar aqui, ó, fundamento, que tá na súmula, tá? E aqui nós temos pedido. Então esse material vai ficar para vocês aí, disponível em anexo dos vídeos das nossas redes sociais. E aí, continuando, outra coisa que a reforma trabalhista trouxe, os honorários sucumbência. Aqui nós já trouxemos honorários sucumbência, já pronto com tese. Isso aqui é só copiar e treinar. Dos honorários sucumbência de advocacia, ó. Diante do expor, requer que seja condenado o reclamante ao pagamento dos honorários de advogatício de sucumbência, tá? No importe, tá? Você pode colocar ou no importe, aqui uma tese, ou na razão, aqui é tese, tá, gente? Ou na razão de 15%, conforme os termos do artigo 791-A da CLT. Isso aqui eu estou ensinando você a fazer teses. Então isso aqui vai ficar para você. Assiste a videoaula, pausa o vídeo e escreve a estrutura da peça e treina. E aqui, ó, e aqui dos requerimentos finais. Tanto faz você colocar dos requerimentos finais na contestação, como dos pedidos, tá? Aqui nos honorários advocatícios, isso aqui é de praxe.
Isso aqui, os honorários advocatícios, depois da reforma trabalhista, não pode deixar de colocar, nem na contestação, não pode tirar da contestação, da reclamação trabalhista, da ação de consignação e pagamento e dos recursos ordinários. Isso aqui pontua na peça, isso é obrigatório. Porque não adianta você pedir lá nos pedidos e não tá lá no direito, tá? Não tá lá no mérito, aqui na contestação é no mérito, tá? Do processo. E aqui você coloca uma tese, diante do expor requer, letra A, que seja acolhida a preliminar de mérito processual e inépcia da petição inicial. Tá ou não tá lá na preliminar de mérito? Tá lá, ó. Tá lá aqui, ó. Tá aqui nas preliminares de mérito, tá aqui, processual aqui, ó. Inépcia da petição inicial, tá aqui, ó. Tá? Então, você tem que falar lá embaixo a mesma coisa aqui das preliminares de mérito. Entendeu? E aí eu já dei o exemplo, e aí a letra A diz o que aqui, ó? Que seja acolhida a prejudicial de mérito. Lá não tem a prejudicial de mérito? Prescrição quinquenal tem, nós já falamos da prescrição quinquenal aqui, tá? Entendeu? E, deixa eu colocar aqui. E a prescrição bienal também, ó. Nós falamos lá da prescrição quinquenal e bienal. E requer extinção do processo, né? E requer extinção do processo com resolução do mérito, conforme o artigo 487, inciso 2 da CLT. E letra C aqui, ó, requer que seja julgado improcedente os pedidos postulados na inicial pelo reclamante. Gente, aqui muito cuidado. Aqui na contestação, você vai pedir aqui nos pedidos a improcedência de todos os pedidos postulados pelo reclamante. Você vai pedir a improcedência ou que seja julgado improcedente os pedidos postulado pelo reclamante na inicial. Porque aqui você está contestando. Na reclamação trabalhista, você vai pedir a procedência. No recurso ordinário, você vai pedir a reforma da sentença. Então anota aí. Se você sabe fazer contestação, você sabe fazer recurso ordinário. Se você sabe fazer recurso ordinário, sabe fazer contestação. É parecido, ó. No recurso ordinário, anota aí, você pede a reforma da sentença. Você está rebatendo, igual, e a contestação, você pede a improcedência do pedido, entendeu? Anota aí, isso que eu aprendi com o meu professor, tá? E a letra D diz o que aqui, ó? Requer a produção de todos os meios de prova admitidos de direito, em especial depoimento pessoal de quem? Do reclamante, vírgula, oitiva de testemunho, fica prova, testemunho documental, prova pericial juntada de novos documentos. Então você vai pedir isso aqui, tá? Não esqueça. Você vai pontuar na peça. E, por fim, você vai aqui, você coloca aqui, ó. Por fim, requer a condenação do reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15%, conforme o artigo 791A da CLT. Agora aqui, você vai para o fechamento da peça. Aqui a contestação não tem valor de causa. A contestação não tem valor de causa. E aqui você vai para o fechamento ou encerramento da peça. Agora, quando você estiver treinando, não precisa colocar encerramento, fechamento. Aqui eu estou explicando a estrutura da peça da reclamação trabalhista para você fazer. E aí você já vai direto e coloca aqui, nesses termos, pede deferimento, 2 pontos, local e data, advogado OAB. Gente, aqui você vai colocar dessa forma. Aqui não tem valor de causa e aqui dessa forma você não precisa colocar o lugar que você está fazendo a prova, a data do mês e nem o seu nome. É desse jeito aqui que a OAB quer. E muita gente reprova por isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, você zerou a peça. Você zera a peça toda, tá? Se você errar isso aqui, você vai zerar a peça. Então, muito cuidado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, aqui eu quero passar para vocês que foi a aula da estrutura da contestação, que é a defesa do réu, aqui do curso Método do Direito, tá? E agora o que eu quero fazer para vocês? E agora eu vou explicar onde é que tá as preliminares, né? E agora onde? Eu quero que vocês, eu vou deixar a lição de casa, ó, do deferimento da petição inicial. Gente, o que cai nas preliminares é aqui, ó, artigo 330 do CPC, vocês vão ler tudo isso aqui. E a outra coisa, até aqui, ó, lista de pendência, coisa julgada, tá tudo no 330, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, aqui, ó, tá? E agora nós vamos pro 4, deixa
Deixa eu ver que artigo nós passamos isso aqui. Gente, vamos pular aqui um outro artigo. Foi só o 330? Calma aí, nós falamos do 330. Não, para aí, eu esqueci do 337 aqui, tá? Nós falamos do 330, calma aí que eu vou passar, ó. 330, inciso 1 até o 4 e o parágrafo 1º, os incisos do parágrafo 1º, 2º, 3º, 4, parágrafo 2º, 3º. Agora nós vamos para o artigo 337. Gente, o artigo 337 é onde tem as maiores preliminares. Todos aqui é importante aqui na contestação. 330, seus incisos, seus parágrafos, 337, seus incisos, seus parágrafos. Eu quero que você lê. Esse material vai estar descrito, vai estar em PDF escrito para vocês aí, tá? E outra coisa, o 337 cai, vocês têm que treinar. Isso aqui que você tá vendo, ó, tudo que tá no 337, vocês vão buscar aqui a dica de ouro, aqui ó, no índice emissivo da CLT. O 330, inepto da petição inicial, tá? Falta de causa de pedir, vai aqui, você vai no inepto da petição inicial, lá vai até dizer o 330 onde é que está a falta de causa de pedir. Vamos dar uma conferida? Falta de inepto da petição inicial, percepção, litispendência, vocês vão ler tudo isso aqui. Conheça a sua CLT, que assim você passa na prova da OAB. Fazendo o nosso curso aqui, ó. Manifestação, aditamos, entendeu? Aqui, lhe faltar a causa de pedir, tá aqui, ó. O inciso 1 do parágrafo 1º. Lhe faltar a causa de pedir é inepto a petição, tá? E aí o 337, como eu tô mostrando aqui para vocês, do CPC. Tudo isso aqui você vai buscar no índice emissivo da CLT, o 330. E agora nós vamos falar da coisa julgada. O artigo 485 também, que você vai pedir o julgamento do mérito sem resolução do mérito. Como assim? Né? Você vai pedir o julgamento sem resolução inepto da petição inicial. Quando é inepto da petição inicial, você vai lá no pedido. Diante do expor, requer que seja extinto o processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso 1º do CPC. Então é dessa forma que você tem que fazer, né? Você vai pedir, né, a inepto da petição inicial e o julgamento e julgar o processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso 1 CPC, tá? Quanto vale a sua vermelhinha? Então você tem que buscar, e aí você tem que usar CLT atualizada, meu amigo, essas que estão aparecendo aí, CLT atualizada, a do doutor Eliane Linhares, como também a do doutor Renato Sarai. Foi com elas que eu passei na OAB. Quanto vale sua carteira vermelha? Vem aqui para o curso Método do Direito. Nossa regra aqui para passar no OAB é o método silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. Não tem segredo. E assiste as nossas aulas, né? E isso aqui vai ficar de graça, né? É dando que se recebe. E aí outra coisa do 485, nós temos mais outro artigo aqui, que é de preliminar também, né? Preliminar de mérito também. E aí, além aqui nós vamos no 840 da CLT, parágrafo 1º e o parágrafo 3º da CLT, né? Que é preliminar, ó. Sendo esse parágrafo 1º da CLT, ó, artigo 840 da CLT, reclamado poderá ser escrito ou verbal. Pode. O caput não interessa, o que interessa é o parágrafo 1º e o 3º. Parágrafo 1º, sendo escrito, a reclamação deverá conter a designação do juízo, e o parágrafo 1º, ela dá o endereçamento do juízo, presta atenção. Qualificação das partes da reclamada e do reclamante, tá? E breve exposição dos fatos, tem que estar bem exposto os fatos conforme o enunciado da FGV, tá? Entendeu? Presta atenção aí, o parágrafo 1º, exposição dos fatos, você vai copiar daqui, você não pode colocar, você tem que fazer um resumo dos fatos, que nem eu indiquei lá, tá? Você não pode colocar fato estranho. O que diz o quê? Que resulta o dissídio, e o pedido deverá ser certo e determinado com indicação do valor, a data e assinatura do seu reclamante e de seu representante. Olha aqui. Porque a data do reclamante, quando ele vai na Justiça do Trabalho sem advogado, ele pode ajuizar pelo justo postulando. E quando ele ajuiza a reclamação trabalhista com o advogado, e eu vou contestar, aí o advogado tem que assinar, que é sua assinatura eletrônica,
tá? E aqui, o que diz aqui? Que o pedido tem que ser certo e determinado. Aqui eu sou advogado da empresa. Eu vou pegar a petição inicial dele, eu vou olhar cada pedido, que nem uma agulha no palheiro. Eu vou olhar, eu vou ler 2, 3 vezes. Se eu identificar que o pedido não está certo e determinado, eu já é preliminar de mérito. Eu já vou pedir a inépcia da petição, não da toda a petição completa, por completo. Eu já vou pedir a inépcia da petição com relação a esse pedido, tá? Eu peço inépcia da petição inicial com relação ao pedido tal, tá? Então eu coloco lá, esse pedido é inepto e eu requer a inépcia da petição conforme esse pedido que é inepto. Então esse pedido ele vai ser inepto e eu peço julgamento do mérito sem resolução do mérito conforme esse pedido. Entendeu? Anota aí o que eu estou falando. E o parágrafo primeiro a gente já leu. Deve ser certo e indeterminado, indicação do seu valor, a data e assinatura do reclamante, que está aqui, e de seu representante. Eu já expliquei. O parágrafo segundo aqui não deve aqui servir para contestação. O parágrafo terceiro diz: os pedidos que não atendem o disposto do parágrafo primeiro, presta atenção, deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. O que eu acabei de falar aqui agora? Sem resolução do mérito, eu acabei de falar que os pedidos, o parágrafo primeiro ele entrelaça no parágrafo terceiro. O que é que diz aqui? Eu tenho que olhar a petição, eu sou advogado do reclamante, da empresa reclamada, e eu vou rever se o advogado do reclamante ele colocou certinho, senão eu vou pedir a inépcia de cada pedido que ele colocar, pedido genérico, se ele colocar lá pedido genérico, eu vou pedir a inépcia desse pedido. Eu vou contestar. Eu estou aqui para defender meu cliente, a minha empresa. Aqui hoje eu sou advogado da empresa, tá? Então essa é a dica das preliminares que cai. Outra coisa que cai também é quando aqui na compensação, tá? Nós vamos falar aqui que é preliminar de compensação. Anota aí, tá? E vai no índice da sua CLT, procura lá a palavra compensação, né? Preliminar de compensação, cai muito na CLT, tá? Presta atenção, compensação, índice emissível da sua CLT, vai na letra C, procurar lá, compensação, esse é o pulo do gato, né? A aula tá terminando, tá gostosa, eu tô adorando essa aula, né? E aí o que é que diz aqui? A compensação diz o quê? No processo do trabalho, a compensação do processo do trabalho é a defesa do réu, preliminar de mérito de contestação, tá? Artigo 767, a compensação ou retenção poderá ser erguida como matéria de defesa. Por exemplo, que é isso? Olha aqui, futuros advogados e advogadas, isso aqui é o seguinte: quando o empregado trabalha para o patrão e ele paga aluguel para o patrão, e aí ele é mandado embora, está devendo 3 meses do aluguel para o patrão, o patrão pode cobrar isso na contestação. Tá? Ele não pode cobrar. Ele pode cobrar isso na contestação? Pode. Entendeu? Ele pode cobrar o que ele está devendo, né? Na contestação ele pode cobrar na contestação. E aí pode ser descontado na rescisão. Pode? Pode. Ele tem que pagar, né? Então é isso aqui para você entender. Ou ele foi fiador do funcionário dele, né? O patrão foi fiador desse empregado dele do pagamento de aluguel e ele não pagou aluguel, e quem é fiador, conforme a lei do inquilinato, quem paga é o fiador. Então o patrão foi lá, mandou ele embora, e porque ele não pagou os aluguel, e ele ficou daí, o patrão pagou os aluguel e deu extinto o contrato de trabalho. O patrão pode pedir na contestação, na defesa? Pode. E por isso que chama compensação, tá? E a súmula 48 do TST dá esse direito. Além do artigo 767 da CLT, o 48, compensação poderá ser erguida com a contestação. Ela pode ser erguida com a contestação? Pode, tá? E agora, outras coisas que não faz relação de trabalho, a súmula 18, a compensação diz, compensação na Justiça do Trabalho está restrita às dívidas de natureza trabalhista, tá? Então aqui a súmula 18 diz que está restrita às dívidas, que não é. Agora, quando ele está devendo, tem a relação, o patrão dele emprestou dinheiro para ele, não pagou, o patrão dele pagou o aluguel dele, né? Que não é uma relação particular da rescisão do contrato de trabalho, aí nesse caso o patrão pode cobrar? Pode. Como ele também.
né, aqui o patrão pode cobrar. Isso aqui cai muito no processo de trabalho. Cai nas questões discursivas e cai na peça. Então, se cair na peça, você vai defender. Então, você vai resolver lá, fato, fundamento, pedido. Então, eu trouxe a observação que isso aqui também chama-se preliminar de mérito, né? Eu coloquei aqui, isso aqui é uma preliminar, tá? Preliminar de mérito de compensação. Então, anota aí. E tem outras preliminares, você vai lá ler o artigo 337 todo, né? Tem outras preliminares, vai ler o 330, o 485, 487 e o artigo 840, parágrafo 1º e parágrafo 3º. Só com isso aqui já dá para você, e o artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, parágrafo 1º, inciso 1. Então, lê tudo e vai fazendo anotação, tá? Então, eu quero falar para vocês que aqui ficou a nossa aula aqui, tá? Acesse o nosso site, tá? Acesse o nosso site, vai estar o nosso site nesse material, acesse as nossas aulas e aqui nós vamos ficando por aqui, né? Eu acho que deu aí uns 20 minutos de aula aqui da estrutura da contestação aqui no curso Método do Direito. Então pula para cá, vem fazer seu curso da segunda fase aqui na OAB, que você vai passar. Pula para cá e vem fazer o seu curso aqui em Direito e Processo do Trabalho. Quanto vale sua vermelhinha? E nós vamos aplicar o método, nós vamos te dizer qual é o livro que nós vamos te passar o e-book de peças. Nós temos um e-book de peça aqui maravilhoso para você passar. Nós vamos ter aulas individuais. Nós vamos aplicar o método silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. E nós vamos resolver as questões discursivas aplicando também o mesmo método silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido, que é o método criado pelo filósofo Aristóteles. Então, um abraço a todos e aqui nós ficamos aqui na nossa aula de contestação, defesa do reclamado ou defesa do réu, tá? E a resposta do réu ou resposta da reclamada, tanto faz. Tem livros que chama resposta do réu, outros chama resposta do reclamado, outros chama defesa, mas o mais conhecida como contestação ou defesa do reclamado ou do réu. Então, um abraço a todos, até lá e até a próxima aula que vai ser de recurso ordinário, aqui no nosso canal da Método. Nós temos o canal do Facebook, nós temos do YouTube, nós temos do Facebook, do Instagram, do YouTube e também essa aula vai estar disponível lá no canal do Kawai também, tá? Para quem quer que seja, né? E aí pula para cá, acessa a nossa bio nos nossos canais e acessa o nosso site, compra o curso da segunda fase da OAB que você vai passar, tá? Um abraço a todos e até mais, tá? Essa foi a nossa mini aula de né? E antes de nós encerrar aqui, eu quero indicar, eu quero falar a CLT, que eu indico essa daqui, só para finalizar a aula, tá? Do Dr. Renato Saraiva e também a outra CLT aqui, da doutora Eliane Liais. Um abraço e até mais, né? E aí nós vamos ficando por aqui, encerrando.